Acabamos de contemplar agora, nessa leitura do Evangelho, uma cena dramática. E vemos Jesus chorando sobre Jerusalém. Já estava próximo do domingo de Ramos. Ele descia a costa do Monte das Oliveiras, contempla aquela cidade, cheia de gente, caminhando, vendendo, de um lado e do outro. Sabendo o que iria acontecer naquela cidade, naquele povo, ele chora. O drama de Jesus chorar. A Sagrada Escritura fala que Jesus chorou algumas vezes. Chorou ao ver Jerusalém, chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou também no Monte das Oliveiras. Chorou e suou sangue em tanta quantidade que chegou a correr pela terra. Mas olhando de modo específico para a cena de hoje, por que é que Jesus chora sobre aquela cidade, Jerusalém? Jesus chora primeiro vendo o pecador na sua triste situação e vendo a desgraça que vem sobre ele. De modo que quando nós caímos no pecado, Jesus chora sobre nós, olhando a nossa triste situação, sabendo que se nós não nos arrependermos, nós também seremos destruídos, como foi Jerusalém, e vem um castigo. Jesus chora também por causa da nossa insensibilidade, tão insensata, como diz a tradição, porque o pecado às vezes nos torna insensíveis. E pior do que o pecado por fraqueza, muitas vezes lutamos para nos levantar e caímos. Pior é o pecado por malícia, daquele que quer continuar pecando e não quer deixar aquela situação de pecado e não toma providências para tirar os meios que o levam ao pecado. Santo Tomás nos ensina, quando nós queremos o fim de alguma coisa, nós queremos também os meios para atingir aquele fim. Se nós realmente temos consciência de que somos pecadores, de que caímos em certos pecados, e queremos realmente deixar esses pecados, mesmo que seja por fraqueza, nós temos que tomar as providências necessárias para não cairmos nele. Porém, às vezes somos tão insensíveis e temos uma espécie de satisfação pela situação em que vivemos e não queremos deixar os meios que nos levam ao pecado. Então aí se pergunta se realmente quer deixar aquele pecado ou não. E Jesus chora por causa dessa insensibilidade que nós temos de não queremos deixar o pecado que ofende tanto a Deus. É uma coisa que, a única coisa que podemos dizer que Deus tem ódio. Deus é amor, mas a única coisa que Deus tem ódio e abomina é o pecado, que é contra o próprio ser de Deus, é contra a própria ordem das coisas, contra a própria sabedoria, contra o próprio amor de Deus. Jesus chora também porque o seu amor diante daquela situação do povo de Jerusalém, daquela cidade santa, e a situação diante do pecador não lhe deixa indiferente. O amor não deixa a pessoa indiferente. Quem ama, toma partido pelo amor. Quem ama nunca é indiferente. Quem ama quer o bem de ser amado. Quem ama é capaz de fazer sacrifícios e renúncias por causa de ser amado. Então quem ama se entristece se o ser amado não, aqui não digo não corresponde a esse amor, mas se o ser amado vai mal, rejeita o amor em si mesmo. Por isso Jesus chora, por ser seu amor, o seu amor não ser indiferente
diante daquele povo que estava obcecado na situação de pecado. Tinha tido a presença de Cristo tantas vezes, visto tantos milagres, ouvido tantas suas palavras, e não só a graça veio, mas a fonte de toda a graça, que é o próprio Deus feito homem, caminhando naquelas ruas, falando para aquele povo, comendo, bebendo, participando da vida daquele povo, e mesmo assim, muitos obcecados no erro, sobretudo as autoridades, e depois vão levá-lo à morte. Esse amor de Cristo não fica indiferente, por isso ele chora diante do pecado e diante do pecador. E chora, por fim, por causa das inúmeras graças que aquele povo recebe e desperdiça essas graças. Eis as razões pelas quais Jesus chora. E ele pergunta, chorando, exclama: se ao menos hoje, nesse teu dia, tu pudesses conhecer aquele único que pode te trazer a paz. Jerusalém significa cidade da paz, mas foi sempre uma cidade de guerras até hoje. Porque o único que pode trazer a paz é Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, que é rejeitado. Aí nós nos perguntamos se nosso Senhor tem motivo para chorar sobre nós, quando olha a nossa situação de pecadores que nós somos, se nós estamos realmente unidos a Ele, ou estamos mais preocupados com o nosso próprio eu, ou seja, egoísmo, ou de impureza. Não é o fato de nós sermos católicos, ou de sermos da tradição, como se costuma dizer por aí, ou de termos a missa na forma tradicional, na forma extraordinária, ou de irmos à missa todo domingo, ou de sermos herdeiros de 2000 anos de história da igreja, que nós estamos salvos. São Paulo fala na Epístola aos Coríntios que nós não devemos fazer como fizeram os judeus. Deus tira da terra do Egito, dá para eles tantas graças, e mesmo assim eles foram infiéis e caíram. E Deus não dava castigos exatamente, ou permitiu os castigos, para que eles se arrependessem e voltassem para Deus, e mesmo assim eles caíram outra vez. Então diz: não façamos o que eles fizeram, porque embora eles tenham tido tantas graças, eles foram infiéis, e por causa dessa infidelidade, Deus nos reprovou. Então não vamos dizer, porque eu sou católico, já estou salvo. O próprio São Paulo diz: quem está de pé, cuide que não caia. Deus, porém, é fiel e nunca permite que nós sejamos tentados acima de nossas forças. De modo que se nós caímos porque queremos cair. Se nós ofendemos a Deus, ofendemos porque queremos ofender. E não vamos querer dar desculpas dos nossos erros. Eu fiz isso por causa daquilo, daquilo outro. Na verdade, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E se nós caímos, é porque queremos cair. Se nós pecamos, é porque queremos pecar. Se nós não quiséssemos, não teria sido pecado. Mas se pecamos, é porque queremos. Porque Deus nunca permite que sejamos tentados além de nossas forças. O problema é que nós não buscamos essas forças na graça, ou acreditamos demais em nós mesmos. O outro aspecto que nós vimos nessas lágrimas de Jesus em Jerusalém é a obcecação daquele povo. O povo foi obcecado no erro. Isso aconteceu com os judeus. No ano 70 vieram os romanos, sitiaram realmente a cidade de Jerusalém. Havia tido lá um motim por motivos políticos e religiosos, que os romanos vieram com as tropas do general Tito, Tito, o general, comandava as tropas, e foi lá e destruiu todos, e sediou o templo, e a cidade foi toda arrasada. Foi o castigo que veio para aquela cidade. Então o pecador obcecado, quando não quer deixar o pecado, o senhor fica numa situação em que ama o pecado, a pessoa fica obcecada. E o ficar obcecado é o castigo de Deus. Mas não é um castigo no sentido positivo, diretamente chicote de Deus, mas é um castigo porque Deus
deixa de dar a graça. E uma vez que se desperdiça a graça, Deus deixa de dar. Isso nós só podemos ter discernimento das coisas. Se Deus nos dá a graça para discernir e que nos move para praticar o bem, uma vez Deus nos dando, é claro que a pessoa termina não se arrependendo mais e termina ficando obcecada no erro, por isso se condena e vai para o inferno. Aí precisa ter cuidado. São Agostinho, ele tem uma frase muito famosa que diz: Deus não abandona antes de ser abandonado. Quando Deus abandona uma pessoa, isso pode acontecer no sentido de deixar de dar a graça para a pessoa se arrepender, é exatamente porque aquela pessoa abandonou primeiro. E Deus mesmo assim vai atrás muitas vezes. E se a pessoa realmente rejeita de modo positivo, eu não quero, então Jesus, você não quer, a graça continua. Por isso a gente vê no Antigo Testamento, Deus endureceu o coração do faraó, exatamente nesse sentido. Endureceu o coração do faraó, não deixando o povo sair do Egito, o hebreu sair do Egito, exatamente por isso. Deus não dá mais a graça e o coração se endurece. Coração duro, a pessoa não se arrepende. Por isso, a gente vê o profeta dizer: Senhor, dai-me um espírito contrito, tirai meu coração de pedra, colocar em mim um coração de carne, exatamente para que Deus não nos abandone, porque nós não queremos abandonar. E por isso devemos implorar dia e noite, com lágrimas e gemidos, pedindo a Deus perdão e misericórdia, para que Ele não nos abandone e não endureça o nosso coração. Senão não tem mais jeito. Ele dá as graças suficientes para nós. Nós jogamos fora essas graças, elas param de vir. Então elas vão ser dadas a outras pessoas. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Jerusalém se revoltou contra o nosso Senhor e o levou à morte. E nosso Senhor falava aquilo não só por causa da revolta contra o próprio Cristo, mas por causa da obcecação do pecado. Por isso que Deus tirou a graça e deu para outros. São Paulo diz que os judeus vão se arrepender, no fim dos tempos vão voltar, vão entrar na igreja, até que completem os tempos das nações, não sabemos quando. De qualquer forma, se Deus dá a graça, então que aquela pessoa rejeita, Deus então dá a graça para outras pessoas. E um outro aspecto que eu gostaria de refletir com vocês é a questão do pecado público. O pecado público é o pecado de um povo, de uma coletividade. Se uma cidade, como o povo peca, mesmo que individualmente não seja o pecado de cada um, mas ser coletivamente há o pecado, Deus castiga aquele pecado daquele povo. E o castigo pode ser de modo positivo, diretamente, ou retirando graças que aquele povo poderia receber. Isso aconteceu com os judeus. Nossa Senhora em Fátima fala disso. Se não rezarem o texto, não se arrependerem, virá uma guerra pior do que a primeira. E aquela guerra que foi lá na Europa, se não um grande castigo de Deus, Deus vai punir, fala Nossa Senhora, nesse sentido, de que foi um grande castigo de Deus para a coletividade que havia caído no pecado. E isso a gente vê a todo momento, em cidades, em estados, em países, etc. Só que a gente não enxerga e acha tudo muito natural. Mas na verdade, a coletividade pode ser punida por Deus por causa dos seus pecados. Aí a gente fica preocupado com o Brasil, por exemplo, que aprova uma lei do aborto, em que situações de pecado público se torna uma coisa muito natural. É preocupante isso. A gente vê um estado como o Rio de Janeiro se mobilizar para fazer um carnaval, uma coisa muito natural, pecar publicamente, em que os governantes distribuem pílulas anticoncepcionais para todo mundo, pílula do dia seguinte para abortar, preservativos ou coisas semelhantes. É preocupante isso porque é um pecado da coletividade. E isso pode trazer graves consequências
não só morais, mas também espirituais e materiais do povo. Deus é justiça. E a justiça de Deus ferida, ele exige reparação. Outro ponto que é importante, a gente deve aprender a reparar os pecados dos outros, fazer reparação, no sentido de que rezar, fazer sacrifícios, penitências, pelos pecados dos outros também, para que a gente não caia, se a gente cair, vai cair todo mundo. Quando a gente cai, a gente leva também, pode levar outros também a cair. Então, daí a importância da igreja, por exemplo, hoje, a igreja hoje vive uma grande crise. A gente vê comentários por todo lado, explicando a situação da igreja aqui, da igreja lá, diocese tal, paróquia tal, celebração tal. Realmente é doloroso. A gente vê tanto abuso da liturgia, a gente vê tanta pregação em clara oposição ao magistério da igreja. É duro de ver isso. A situação da igreja hoje é difícil, grande crise da liturgia, crise da fé, crise no sacerdócio, em muitos lugares. Mas só criticar não adianta. O que é que nós podemos fazer para melhorar isso? Será que nós estamos rezando? Estamos fazendo algum sacrifício pela igreja? Esclarecer é muito bom, mas é importante a gente levar as pessoas a amarem mais a nosso Senhor, porque esse é o objetivo. A igreja existe para a salvação das almas, e toda a lei da igreja deve ser esse instrumento de salvação. Tudo na igreja é para salvar as almas. A igreja é a presença de Cristo continuada no mundo, mas a igreja é divina na sua essência e humana nos seus tempos, e sempre teve problemas desde o tempo de Cristo até hoje, sempre vai ter. Mas o que é que nós podemos fazer para ajudar, fazer a igreja crescer, fazer a igreja ser mais amada, para que mais pessoas se salvem, seja na catequese, seja dando o nosso testemunho de fé pela parte. É o amor à igreja que deve nos levar como Cristo a chorar e a reparar todas as ofensas feitas contra nosso Senhor e sua igreja. Por isso, hoje, meditando sobre o pranto de Jesus, olhando Jerusalém, olhemos para nós mesmos e perguntemos se nosso Senhor não tem algo para chorar também com relação a nós. E vamos ver que tantas vezes Ele teve e tem. Se nós não temos que temer também o nosso futuro, porque quem é que garante que nós não seremos cercados como foi Jerusalém? E não fique em nós pedra sobre pedra na nossa vida espiritual? Se nós não temos que nos preocupar com o nosso dia a dia e sermos santos, e não queremos ser santos pela metade? Se nós temos alguma coisa que impede, que é um obstáculo na graça de Deus na nossa vida, é preciso perguntar sobre isso. E aí, sabendo que, na medida em que eu me santifico, eu santifico a coletividade, e que é melhor, eu trabalho pela igreja, fazendo assim a minha parte. Pode que, olhando o plano de Jesus, olhando também o plano de Maria, chora com Jesus, a Virgem das Lágrimas, deve nos levar a um arrependimento sincero e ao firme propósito de termos uma vida diferente, para não nos obcecarmos no pecado, porque isso é um risco muito grande para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.